Tira esses bastardos da minha frente e vai se danar com essa cadeira de rodas. Gritou Yasmin, com o rosto desfigurado pela ira, arrancando o anel de diamantes de 5 quilates do dedo e arremessando-o com violência contra o peito enfaixado de Heitor. O metal bateu direto na costela. Heitor não se mexeu, permaneceu imóvel na enorme cama de lençóis de algodão egípcio, com o olhar fixo na mulher que, até uma semana atrás, jurava amá-lo mais do que a própria vida. Agora, vendo-o prostrado, supostamente incapaz de caminhar após o acidente com seu jato particular, a máscara da esposa perfeita havia se despedaçado em tempo recorde. Haviam-se passado apenas 3 dias desde que ele voltara do hospital, e Yasmin já exigia o controle total das contas bancárias nas Ilhas Cayman e das ações da construtora. Ficou mudo? O cérebro também atrofiou? Yasmin caminhava de um lado ao outro do luxuoso quarto principal, fazendo seus saltos de grife ecoarem contra o piso de mármore de Carrara. Olha só, o grande Heitor Tonali, o tubarão dos negócios, virou um móvel inútil. Não vou desperdiçar meus melhores anos limpando sua baba. Heitor, assina a maldita procuração agora mesmo. Naquele instante, a porta se abriu com timidez. Era Alicia, a jovem empregada doméstica. Ela usava seu uniforme azul impecável, com os pequenos detalhes brancos no colarinho, e suas inseparáveis luvas amarelas dobradas no bolso do avental. Nos braços carregava um dos gêmeos, Vitor. Com a outra mão, segurava Pedro pela mão. As crianças de apenas 2 anos olhavam a cena com os olhos arregalados, assustadas com os gritos. "Moço, com licença", sussurrou Alicia, baixando a cabeça e tentando se tornar invisível. Ouvi barulho e as crianças se assustaram. Eles queriam ver o papai. Yasmin girou sobre os saltos como uma cobra pronta para atacar. Seu cabelo loiro perfeito ondulou com um movimento brusco enquanto apontava o dedo para Alicia, a manicure vermelha brilhando sob a luz do lustre de cristal. "Quem te deu licença de entrar aqui, serviçal metida?" Avançou em direção a ela. Alicia recuou um passo, protegendo instintivamente as crianças com o próprio corpo. "E leva essas criaturas embora daqui. Cheiram a pobreza." Já disse 1000 vezes que não quero ver os bastardos de Heitor rondando meu quarto. Heitor sentiu uma fúria vulcânica subir pela garganta, mas apertou os dentes até doer a mandíbula. Precisava aguentar. Precisava ver até onde chegava a podridão moral daquela mulher. Fechou os punhos debaixo da manta, escondendo a força que ainda tinha. "Yasmin, são meus filhos", disse Heitor, fingindo uma voz fraca e rouca. "Deixa eles ficarem. Alicia só cuida deles." "Cala a boca", interrompeu ela, agarrando um vaso de porcelana da mesa de cabeceira e arremessando-o contra a parede a centímetros da cabeça de Alicia. Os gêmeos explodiram em choro. "Estou farta dessa casa, farta dessas crianças que nem são minhas e farta de você. Se não assinar os papéis até amanhã cedo, juro que te mando para o asilo mais barato e miserável que eu encontrar." Apontou para Alicia com desprezo absoluto. "E essa aqui, essa morrendo de fome, vai para a rua junto com seus filhos." Alicia, tremendo, não por ela, mas pelas crianças, armou-se de uma coragem que não sabia que tinha. Levantou o olhar e disse com voz trêmula, mas firme: "Senhora, por favor, o senhor Heitor precisa de descanso. Se quiser gritar comigo, grite lá fora, mas respeite a dor dele." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Yasmin abriu a boca incrédula. A empregada estava a desafiando. Yasmin soltou uma gargalhada fria, sem nenhuma alegria humana. "Respeito? Você me fala de respeito?" Aproximou-se de Alicia até invadir seu espaço pessoal, cuspindo as palavras no rosto dela. "Você é uma simples empregada. Está aqui para limpar, não para dar opinião." "E você, Heitor?" Virou-se com escárnio. "Olha quem te defende. Seu grande império reduzido a isso. Uma doméstica e 2 filhos chorões. Que patético." Yasmin caminhou até a porta, mas antes de sair se deteve e olhou para Heitor com uma frieza que gelava o sangue. "Amanhã o tabelião chega às 9 da manhã. Se não assinar, se despeça do seu tratamento médico. Vou cancelar todos os pagamentos. Vamos ver quanto você dura sem seus remédios caros."
Deu uma portada tão forte que os vidros da janela vibraram. Alicia soltou o ar que havia estado segurando. Suas pernas vacilaram, mas ela se manteve firme pelas crianças. Aproximou-se lentamente da cama com os olhos cheios de lágrimas contidas. Me perdoa, Sr. Heitor. Não queria causar problema, disse ela, limpando rapidamente as lágrimas das bochechas de Vítor. Só não gosto do jeito que ela fala com o senhor. O senhor não merece isso. Heitor olhou para a jovem. Ao contrário de Yasmin, que via apenas cifras e status, Alicia enxergava o ser humano. Alicia, que ganhava salário mínimo, que usava o mesmo uniforme todos os dias, que cuidava dos filhos dele como se fossem seus, desde que a mãe biológica falecera no parto. Ela tinha mais dignidade no dedo mindinho do que Yasmin em todo o seu corpo operado. Não se desculpe, Alicia, disse Heitor usando seu tom normal por um segundo, antes de lembrar do papel que estava vivendo. Obrigado por defender as crianças. Precisa de alguma coisa, senhor? Água? Ajeito os travesseiros? Heitor assentiu levemente. A prova mal havia começado. Precisava saber se Alicia era realmente leal ou se apenas agia por medo de perder o emprego. Água, por favor. Tenho a garganta seca. Alicia deixou as crianças no tapete, entregando alguns brinquedos que tirou do avental para mantê-las tranquilas, e correu para servir água da jarra de cristal. Seus movimentos eram rápidos e eficientes. Aproximou o copo com cuidado, segurando a cabeça dele como se fosse de vidro frágil. O contato de sua mão, áspera pelo trabalho duro, mas quente e gentil, contrastava brutalmente com o anel frio de diamantes que Yasmin lhe havia arremessado minutos antes. Heitor bebeu devagar. Enquanto bebia, observou os sapatos gastos de Alicia. Ela mandava quase todo o dinheiro para a mãe doente, no interior do Maranhão. Nunca reclamava, nunca pedia adiantamento. E agora havia enfrentado a dona da casa por ele. Alicia, disse ele devolvendo o copo, se Yasmin me tirar tudo, o que você faria? Alicia o olhou surpresa com a pergunta. Senhor, dinheiro vai e vem. Minha avó dizia que a riqueza de um homem não está no bolso, mas em quem fica do seu lado quando o bolso está vazio. Fez uma pausa, olhando para os gêmeos no tapete. Eu não deixaria o senhor sozinho. E os meninos, Vítor e Pedro, jamais abandonaria. Ainda que precisasse vender coxinha na rua para dar de comer a eles. Heitor sentiu um nó na garganta. Era essa a resposta. Era essa a verdade que buscava. Mas o destino, cruel e caprichoso, estava prestes a colocar essa promessa à prova da forma mais brutal possível. A porta se abriu de novo. Desta vez, Yasmin não vinha sozinha. Ela trazia na mão uma pasta de couro preto e um sorriso que não pressagiava nada de bom. Atrás dela entrou Sandro, sócio menor da empresa de Heitor, um homem que Heitor sempre havia considerado um parasita bajulador, mas inofensivo. Que enganado havia estado. Sandro vestia um terno italiano impecável e carregava uma garrafa de Dom Perignon numa mão e 2 taças na outra. Boa noite, bela adormecida, exclamou Sandro rindo, enquanto entrava e beijava Yasmin apaixonadamente nos lábios, bem na frente da cama de Heitor. Como está o vegetal mais caro da cidade? Igual de inútil de sempre, respondeu Yasmin, devolvendo o beijo com uma lascívia exagerada, certificando-se de que Heitor estava vendo. Mas não se preocupa, meu amor. Hoje à noite, assim que o tabelião chegar. Heitor abriu os olhos lentamente. Ver seu sócio beijando sua esposa no próprio quarto enquanto planejavam roubá-lo era uma tortura psicológica desenhada ao milímetro. Sandro, murmurou Heitor com voz rouca, você era meu amigo. Te dei emprego quando ninguém... Sandro soltou uma gargalhada e se aproximou da cama, inclinando-se sobre Heitor. O cheiro de colônia barata e álcool golpeou o nariz do milionário. Negócios são negócios, Heitor. Você está acabado. Olha para você. Eres um peso morto, sempre te odiei, sempre tão perfeito, tão moral. Me dá náusea. Sandro se virou e serviu uma taça a Yasmin. Eles brindaram fazendo o cristal chocalhar bem acima da cabeça de Heitor. Pelo novo dono das construtoras Tonali, brindou Yasmin. E pela liberdade, respondeu Sandro. Naquele momento, Alicia entrou com uma bandeja, lençóis limpos e um caldo de frango para Heitor, como havia prometido.
Ao ver Sandro e a cena do brinde, parou na hora, horrorizada. O que está acontecendo aqui? Sandro se virou e a olhou de cima a baixo com uma careta de desagrado. E essa quem é? A famosa empregada que defende o aleijado. Deu um passo em sua direção, invadindo seu espaço. Ei, bonita, quando esse aqui morrer ou for pro asilo, você pode ficar. A gente precisa de alguém para limpar as festas. Alicia recuou. Seus olhos lançavam faíscas de indignação. Tenha respeito. O Sr. Heitor está doente, não morto. Por favor, saiam. Ele precisa descansar. Yasmin se aproximou rapidamente e deu um tapa na bandeja. O prato de caldo voou e se espatifou no chão, salpicando o uniforme de Alicia e o tapete persa. Você não dá ordens na minha casa, estúpida. Limpa isso agora mesmo. E se prepara porque quando o tabelião chegar, você vai ser testemunha. Quero que veja como o seu querido patrão assina a própria sentença e te deixa na rua. Heitor viu Alicia se ajoelhar para recolher os pedaços de cerâmica quebrada. Suas mãos tremiam, mas não de medo, de impotência. Podia ver em seus olhos que ela estava calculando, pensando em como salvá-lo. Não faça nada, Alicia. Não se ponha em perigo por mim. E o que vão fazer com as crianças? Perguntou Alicia do chão, sem levantar a vista, enquanto recolhia os cacos. Sandro e Yasmin trocaram um olhar cúmplice e cruel. Ah, os bastardos, disse Sandro tomando um gole de champanhe. Tenho um contato perto da fronteira. Um orfanato, digamos, não oficial. Pagam bem por crianças saudáveis e loiras. A gente se livra do problema e ainda tira um dinheiro extra para a lua de mel. O coração de Heitor parou por um segundo. Depois começou a bater com a força de um martelo pneumático. Iam vender seus filhos. Já não se tratava apenas de dinheiro. Eram monstros. A fúria que sentia era tão intensa que seus dedos se cravaram nas palmas das mãos até sangrar debaixo da manta. Alicia se levantou de golpe com um caco de cerâmica afiado ainda na mão. "Sobre o meu cadáver!" gritou ela, esquecendo por completo seu papel de empregada. "Vocês não vão tocar nessas crianças. Elas são do Sr. Heitor." Sandro riu como se estivesse vendo um chihuahua latir para um lobo. "Que fofa! Acha que pode nos deter?" Olhou o relógio. "O tabelião chega em 10 minutos. Depois da assinatura, a gente cuida de você e dos pirralhos. Yasmin, chama a segurança para deixar o carro na porta. Essa noite a gente limpa a casa." Heitor fechou os olhos. 10 minutos. Tinha 10 minutos para se preparar. Precisava que o tabelião estivesse presente. Precisava que o delito fosse flagrante, com testemunhas legais, para afundá-los na cadeia pelo resto da vida. "Alicia", chamou Heitor suavemente. "Vai embora. Leva as crianças para o quarto deles. Se tranca com chave." "Mas, senhor..." Alicia o olhou com desespero. "Faz o que estou dizendo", ordenou ele colocando uma ênfase especial nas palavras, tentando transmitir uma mensagem com o olhar. "Confia em mim." Alicia sustentou seu olhar por alguns segundos. Entendeu que havia um plano, ou ao menos um pedido desesperado. Assentiu, engolindo as lágrimas, e saiu do quarto quase correndo. Yasmin riu. "Viu, Heitor? Até sua fiel cadelinha sabe quando perdeu." Alicia desceu as escadas com o coração na garganta. Não foi direto para o quarto das crianças. Sabia que fechar a chave não deteria 2 homens como Sandro e os seguranças comprados. Precisava ganhar tempo, precisava fazer alguma coisa. Foi para a cozinha. Seu território. Ali entre as panelas e as facas, sentia-se um pouco mais segura. Mas suas mãos não paravam de tremer. "Vão vender as crianças." Essa frase ressoava em sua mente como um alarme de incêndio. Olhou o bloco de facas de chefe sobre a bancada de granito. Seria capaz? Não, não era violenta. Mas por Vítor e Pedro, por aqueles meninos que a chamavam de mamãe quando ninguém escutava, seria capaz de se transformar numa leoa. De repente, ouviu passos pesados no corredor. Era Yasmin. Vinha buscar mais gelo para o champanhe, cantarolando uma música alegre, completamente alheia à dor que estava causando. Alicia se enxugou as lágrimas com o dorso da mão e se plantou no meio da cozinha, bloqueando o caminho até a geladeira. Yasmin entrou com a taça vazia na mão
e se deteve ao ver a empregada parada ali com um olhar fixo e desafiador. "O que você está fazendo aí parada feito um espantalho? Sai da frente. Preciso de gelo." "Não", disse Alicia. Sua voz soou estranha, grave e carregada de uma autoridade que nunca havia usado. Yasmin piscou surpresa. "Com licença, o que você disse?" "Disse que não." Alicia deu um passo à frente. "Não vou dar gelo. Não vou deixar vocês continuarem comemorando a desgraça do Sr. Heitor. A senhora é uma mulher malvada, dona Yasmin. Deus está olhando." Yasmin soltou uma gargalhada incrédula, jogando a taça sobre a ilha da cozinha com um baque seco. "Deus? Você me fala de Deus?" Aproximou-se perigosamente de Alicia. "Deus não existe nesse CEP, querida. Aqui quem manda é o dinheiro. E o dinheiro vai ser meu. Então sai da minha frente antes de se arrepender de ter nascido." "Não saio. E não vou deixar vocês levarem as crianças. Vou ligar para a polícia agora mesmo." Alicia enfiou a mão no avental para pegar o celular velho. Foi um erro. Yasmin, com reflexos rápidos alimentados pela adrenalina e pela maldade, arrancou o telefone da mão dela com um tapa e o jogou com força contra a parede do outro lado. O aparelho se despedaçou. "Ninguém vai ligar para ninguém!" gritou Yasmin. Em seguida levantou a mão e descarregou uma bofetada sonora e brutal na bochecha de Alicia. O som da pele contra a pele ecoou na cozinha vazia como um tiro. A cabeça de Alicia girou com o impacto e sua bochecha começou a arder imediatamente, ficando vermelha. Alicia levou a mão ao rosto, contendo o choro, mas não se moveu nem 1 milímetro de sua posição. "Me bata se quiser", disse Alicia, olhando para Yasmin com uma dignidade inabalável. "Me mate se quiser, mas não vou deixar que machuque essa família. A senhora não sabe o que é amor. Está vazia por dentro." Yasmin levantou a mão para golpeá-la de novo, cega de raiva por ser desafiada por alguém que considerava inferior. Mas antes que pudesse bater pela segunda vez, o som da campainha principal interrompeu a violência. "O tabelião", disse Yasmin baixando a mão e recuperando a compostura fria. "Se salvou pelo gongo, serviçal. Mas não acha que isso fica assim." Arrumou o cabelo e saiu da cozinha, empurrando Alicia com o ombro ao passar. "Sobe as escadas agora mesmo", ordenou sem olhar para trás. "Vai ser testemunha, queira ou não. E se abrir a boca para dizer qualquer coisa fora do script, os gêmeos sofrem as consequências." Alicia ficou sozinha na cozinha por um momento, respirando agitadamente. A bochecha doía, mas a alma doía mais. Olhou para o teto, como se pudesse ver através das paredes o Heitor deitado na cama. Lá em cima, no quarto principal, Heitor havia escutado tudo. Tinha ativado o monitor de bebê que Alicia costumava usar para vigiar os gêmeos, e que, casualmente, havia deixado ligado na cozinha. Escutou o confronto. Escutou o tapa. Escutou a ameaça. Heitor estava sentado na beira da cama. Suas pernas, fortes e funcionais, estavam firmemente plantadas no chão. Seus punhos estavam brancos de tanta tensão. Ela a bateu, sussurrou para si mesmo. Bateu nela por me defender. Era suficiente. O plano original era esperar que Yasmin assinasse a fraude para ter a prova legal definitiva. Mas aquilo havia ido longe demais. Haviam tocado em Alicia, haviam ameaçado seus filhos. A porta do quarto se abriu. Sandro entrou primeiro, seguido por um homem baixo, careca e suado, carregando uma maleta. O tabelião corrupto, o Dr. Braga. Atrás deles entrou Yasmin, sorrindo triunfante. E por último Alicia, com a bochecha vermelha e inchada, caminhando como uma condenada à morte. Heitor voltou rapidamente à posição de inválido, se recostando e cobrindo as pernas. "Aqui estamos", anunciou Sandro, esfregando as mãos. "Doutor, proceda. Vamos fazer isso rápido. Temos reserva para jantar e o inválido precisa de seu sono de beleza." O tabelião se aproximou da cama, sacando documentos repletos de jargão jurídico e uma caneta dourada. Nem mesmo olhou para Heitor. "Senhor Tonali", disse o tabelião com voz monótona, "preciso que assine aqui, aqui e aqui. É uma cessão total de direitos e bens em favor de sua esposa Yasmin de Tonali, em razão de sua incapacidade física e mental permanente." "Não consigo mexer bem a mão", disse Heitor, ganhando os últimos segundos.
Queria que todos estivessem na sala. Queria ver suas caras. Não se preocupa, meu bem, disse Yasmin, aproximando-se com uma doçura venenosa. Eu te ajudo. Ela agarrou a mão de Heitor, a mão que havia construído arranha-céus, e forçou a caneta entre os dedos. Então começou a pressionar sua mão contra o papel. Assina, Heitor. Assina e tudo termina. Alicia murmurou no canto do quarto. Não faz isso, senhor. Cala a boca, gritou Sandro. A ponta da caneta tocou o papel. Heitor sentiu a pressão da mão de Yasmin sobre a sua. Sentiu a presença repugnante de Sandro ao lado. Sentiu o medo de Alicia. E então sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas gelado. Um sorriso que não pertencia a um homem derrotado. Você tem razão, Yasmin, disse Heitor com sua voz natural, potente e profunda, abandonando o tom rouco de enfermo. Tudo termina aqui. Yasmin congelou. Sandro franziu a testa. O tabelião deixou de respirar. A mão de Heitor, que supostamente estava atrófica, se fechou ao redor do pulso de Yasmin com uma força trituradora. Me solta. Está me machucando, gritou Yasmin, puxando o braço com desespero. Heitor abriu a mão bruscamente, soltando-a como se a pele dela queimasse. Yasmin tropeçou para trás, caindo sobre o colo de Sandro, esfregando o pulso onde as marcas vermelhas dos dedos do marido já começavam a brotar. Está louco? Gritou ela com os olhos arregalados. Viram isso? Quase me quebrou o osso. É um animal. É perigoso. O tabelião, o Dr. Braga, limpou o suor da testa com um lenço trêmulo. Senhora Tonali, se o senhor se recusa a assinar e demonstra agressividade, talvez devêssemos adiar isso. A lei é clara sobre coação. Com a lei, interrompeu Sandro se levantando e ajustando o paletó. Não precisamos da assinatura se declararmos que ele é um perigo para si mesmo e para os outros. Yasmin chama a segurança. Acabou a paciência. Se não assina pelas boas, a gente tira ele daqui como o lixo que é. Segurança, gritou Yasmin no interfone da parede. Subam todos para o quarto principal, agora. Segundos depois, 4 homens corpulentos fardados entraram no quarto. À frente estava o chefe de segurança, Rodrigues, homem que Heitor considerava leal. Senhor, o que aconteceu? Perguntou Rodrigues olhando confuso para a cena. Yasmin apontou para Heitor. Rodrigues, tira esse homem da minha casa. Ficou violento, me atacou e leva a empregada e as crianças junto para a rua. Rodrigues piscou incrédulo. Olhou para Heitor. Mas, senhora, é o senhor Heitor. É a casa dele. Está chovendo muito lá fora. Já não é mais a casa dele. Interveio Sandro, se aproximando de Rodrigues e enfiando um maço de notas no bolso da camisa dele. A partir de amanhã, eu sou o novo administrador. Se quiser manter o emprego, faz o que mando. Tira eles agora ou você também vai para a rua. Rodrigues hesitou. Olhou o dinheiro. Olhou Heitor prostrado na cama. A cobiça e o medo brilharam em seus olhos. Baixou o olhar. Desculpa, senhor Heitor, murmurou Rodrigues. Tenho família para sustentar. Heitor assentiu levemente, com uma decepção que pesou mais do que a paralisia fingida. Não se preocupa, Rodrigues. Faz o que tem que fazer, mas lembra bem desse momento. O que se seguiu foi uma cena de crueldade absoluta. Os seguranças, evitando olhar nos olhos do antigo chefe, o levantaram da cama com brutalidade. Heitor deixou o corpo morto, sem oferecer resistência. O sentaram numa cadeira de rodas velha e enferrujada que trouxeram do depósito. Alicia correu em direção a ele, tentando cobri-lo com uma manta. Tenham piedade, gritava ela, enquanto Yasmin ria. Essa manta é de cachemira, deixa aí, ordenou Yasmin. Não leva nada de valor. Alicia, com lágrimas nos olhos, tirou seu próprio casaco de lã barata e o colocou sobre os ombros de Heitor. Depois, pegou Pedro no colo e segurou a mão de Vítor. Vai, senhor, estou aqui, sussurrou ela com a voz partida. A procissão desceu pelas escadas principais. Yasmin e Sandro o seguiam da varanda, taças nas mãos, aproveitando o espetáculo como imperadores romanos assistindo aos cristãos serem atirados aos leões. Ao chegarem à porta principal, Rodrigues a abriu. O som da tempestade entrou com força.
O vento uivava e a chuva caía como cortinas de gelo, chuva de verão paulistano, aquela que cai de supetão e não pede licença. Fora! Gritou Yasmin lá de cima. E não se aproximem mais da minha propriedade ou chamo a polícia por invasão. Rodrigues empurrou a cadeira de rodas até o final da rampa de acesso e os deixou ali, debaixo do aguaceiro torrencial. Me perdoa, chefe, disse Rodrigues antes de correr de volta para dentro e fechar a pesada porta de carvalho. O baque da porta soou como um tiro final. Ficaram sozinhos. A escuridão da noite era cortada apenas pelos relâmpagos. Heitor, sentado na cadeira velha, sentia a água gelada encharcar sua roupa em segundos. Os gêmeos começaram a chorar aos gritos, aterrorizados com os trovões e o frio, mas então sentiu alguns braços o envolverem. Não eram braços da derrota, eram os braços de Alicia. Ela não correu para se abrigar. A primeira coisa que fez foi abraçá-lo a ele e às crianças, criando um escudo humano contra a chuva com seu próprio corpo frágil. Não se preocupa, Sr. Heitor, gritou ela para se fazer ouvir sobre o vento. Não vou deixar o senhor ficar doente, vamos? Tem um ponto de ônibus descendo o morro, a gente se refugia lá. Alicia se posicionou atrás da cadeira de rodas. Seus sapatos escorregavam no asfalto molhado. A cadeira velha tinha as rodas travadas, mas ela empurrou. Empurrou com uma força que nascia do amor puro, não pelo milionário, mas pelo ser humano. Seus músculos tensionaram. Seus pés sangravam dentro dos sapatos baratos. Mas ela não parou. Heitor, com a cabeça baixa para se proteger da água, sentiu uma emoção que nunca havia experimentado com todos os seus milhões. Estava sendo salvo. Realmente salvo. Chegaram à pequena estrutura de concreto do ponto de ônibus. Estava suja e tinha pichações, mas o teto os protegia da chuva direta. Alicia freou a cadeira e correu para sentar as crianças no banco de concreto, tirando do bolso uns chocolatinhos que havia guardado. Olha, meus amores, é uma aventura, disse ela para os gêmeos, enxugando as carinhas deles com as mãos frias. Come isso. Tá tudo bem. Papai está aqui. Eu estou aqui. Então se virou para Heitor, se ajoelhou no chão sujo na sua frente, tomando as mãos geladas dele entre as suas, para dar calor. Senhor, disse ela olhando para ele com o rímel escorrido pela chuva, mas com um olhar de aço. Preciso te dizer uma coisa que devia ter dito antes. Heitor a olhou. O momento da verdade havia chegado, mas não era ele quem ia falar primeiro. O barulho da chuva batendo no telhado de zinco do ponto criava uma bolha de isolamento acústico. O mundo de luxos, traições e mentiras havia ficado para trás, lá no alto do morro, dentro da mansão iluminada. Aqui embaixo, na escuridão e no frio, só existia a verdade. Senhor, disse Alicia, respirando fundo, eu sei que o senhor não está paralítico. O mundo de Heitor parou por um segundo. O trovão que retumbou ao longe pareceu insignificante comparado com aquela confissão. O quê? Perguntou ele, genuinamente surpreso. Havia enganado os melhores médicos com subornos. Havia enganado a esposa, os sócios. Como ela poderia saber? Sei, faz 3 dias, continuou Alicia falando rápido, como se precisasse tirar o segredo do peito. Na noite em que o senhor voltou do hospital, entrei no quarto para limpar quando pensei que estava dormindo. Vi o senhor mexer as pernas, vi o senhor se espreguiçar. No começo me assustei, pensei que era milagre, mas depois vi o senhor olhando uma foto da dona Yasmin com uma expressão de tristeza e de cálculo. Alicia apertou as mãos dele com mais força. Entendi que o senhor estava testando ela, que estava buscando algo que o dinheiro não compra. A verdade. Por isso não disse nada. Por isso fingia acreditar quando ela o insultava. Por isso descartava os remédios falsos que o senhor cuspia no guardanapo quando achava que ninguém via. Eu jogava fora para ela não encontrar. Heitor ficou em silêncio. Sentiu uma opressão no peito, mas desta vez era de gratidão pura. Todo esse tempo, pensava que estava sozinho na trincheira, observando o inimigo. Mas não estava. Tinha um aliado nas sombras, um anjo da guarda de luvas amarelas. Por quê? Perguntou Heitor com a voz rouca de emoção. Por que não me delatou? Yasmin te pagaria uma fortuna por essa informação.
Você poderia ter ido embora, ajudado sua mãe. Alicia negou com a cabeça. Um sorriso triste, mas digno, apareceu em seus lábios. Dinheiro de traição é dinheiro maldito, senhor. Acaba rápido e deixa a alma suja. Fez uma pausa, olhando para o banco de concreto onde os gêmeos comiam os chocolatinhos, alheios ao drama dos adultos. E é por eles, pelas crianças. Alicia enfiou a mão dentro da roupa, sacando um envelope de plástico hermético que havia mantido colado à pele para protegê-lo da chuva. Um mês antes do seu acidente, a dona Yasmin estava falando no telefone. Estava bêbada. Deixou isso cair. Alicia lhe entregou o envelope. São os resultados de um exame de DNA que ela fez às escondidas. Heitor pegou o envelope com mãos que já não fingiam fraqueza. Abriu-o sob a luz tênue do poste da rua. Era um documento oficial de um laboratório genético. Resultado de paternidade. Excluído. Mãe, Yasmin Tonali. Pai, desconhecido. Heitor franziu a testa, confuso. Não entendo, Alicia. Vitor e Pedro são meus filhos biológicos. Minha primeira esposa morreu no parto, mas sei que são meus. Continua lendo, senhor, disse Alicia suavemente. Heitor virou a página. Havia outro documento. Um exame de maternidade. Resultado de maternidade excluído. Heitor levantou o olhar, atônito. Esses papéis não são de Vitor e Pedro, senhor, explicou Alicia. São de uma gravidez que a dona Yasmin teve há 2 anos, bem quando os gêmeos nasceram. Ela disse ao senhor que perdeu o bebê, mas não perdeu. Alicia respirou fundo. O bebê nasceu, só que não era do senhor. Era do Sandro. Ela deu a criança para adoção ilegalmente para que o senhor nunca soubesse da infidelidade. Heitor sentiu náuseas. Yasmin não era apenas ambiciosa. Era um monstro. Havia abandonado o próprio filho para manter o status de esposa de milionário. Guardei isso porque sabia que um dia ela tentaria machucar o senhor ou as crianças, disse Alicia. Ela odeia Vitor e Pedro porque eles a lembram que ela é mãe, mas uma mãe que deu o filho fora. Eles são a prova viva do fracasso moral dela. Senhor, ela nunca amou o senhor. Nunca. Heitor guardou os papéis no bolso interno do paletó. Olhou para a mulher à sua frente. Uma mulher que não tinha nada, mas que acabava de lhe dar a arma mais poderosa do mundo. A verdade. Heitor se inclinou para a frente. Pela primeira vez em meses, seus olhos brilharam com o fogo do tubarão Tonali, o homem que dominava os negócios. Mas desta vez, o fogo estava temperado por uma ternura infinita. Alicia, disse ele levantando uma mão para tocar a bochecha vermelha e inchada dela. Levanta. Ela obedeceu, confusa. Heitor tirou a manta das pernas, colocou os pés no chão, segurou as bordas da cadeira de rodas e, com um movimento fluido e poderoso, se pôs de pé. Sua altura imponente pareceu preencher o pequeno ponto de ônibus. Alicia levou as mãos à boca, embora já soubesse que ele podia fazer isso. Vê-lo erguido, forte, imponente, era diferente. Acabou o jogo, disse Heitor. Já tenho o que precisava. Sei quem é minha inimiga. E o mais importante, olhou para ela com uma intensidade que não deixava dúvidas. Sei quem é minha companheira. Heitor tirou o paletó que estava seco por dentro e o colocou sobre os ombros de Alicia. Senhor, o que vai fazer? Perguntou ela, tremendo. Vamos voltar, disse ele olhando para o alto do morro, onde a mansão se erguia como um castelo escuro. E vou limpar minha casa. Mas antes que pudessem dar um passo, faróis cortaram a escuridão. Um carro esportivo preto desceu a toda velocidade pelo morro e freou guinchando em frente ao ponto de ônibus. O vidro baixou. Era Sandro. E ao lado dele, Yasmin, com um sorriso doido. Olha só! Gritou Yasmin sem ver que Heitor estava de pé, pois ele havia se sentado rapidamente ao ver as luzes. Que imagem patética! Parecem ratos afogados. Sandro riu. Viemos porque o tabelião diz que, pensando melhor, precisa de uma impressão digital, mesmo que seja em presença de testemunhas externas, para validar o ato de incapacidade de emergência. Então Sandro sacou uma pistola do porta-luvas. Ou você bota o dedo pelas boas, ou eu meto uma bala na empregada aqui mesmo e dizemos que foi um assalto. Ninguém vai investigar a morte de uma coitada.
Yasmin desceu do carro com o documento na mão, se protegendo da chuva com um guarda-chuva de grife. Última chance, Heitor. Assina ou ela morre. Alicia se interpôs entre a arma e Heitor, abrindo os braços em cruz. Não! Gritou ela. Nele não tocam! Heitor, sentado na cadeira, sentiu o sangue ferver. Já não era mais um jogo de xadrez. Agora era guerra, e eles acabavam de cometer o erro fatal de ameaçar a única coisa que lhe importava. A chuva caía com a força de 1000 chicotes sobre o telhado de zinco do ponto de ônibus. Se afasta, idiota! Gritou Sandro com os olhos injetados de sangue e álcool. Não tenho paciência para jogar de herói. Se não se move em 3 segundos, juro que te faço um buraco na cabeça. Heitor, sentado na cadeira de rodas, sentiu o instinto aguçar cada músculo do corpo. Calculou a distância, 2 metros. Se saltasse agora, Sandro poderia atirar por reflexo. A bala poderia pegar Alicia, ou pior, um dos gêmeos que choravam aterrorizados no banco de cimento atrás dela. Precisava esperar o erro. Não faz isso! Suplicou Alicia com a voz afogada em choro, mas sem se mover nem 1 milímetro. Seus braços continuavam estendidos, formando uma cruz humana entre a arma e Heitor. Ele vai assinar. Mas baixa a arma, por favor. Tem crianças aqui. Yasmin, protegida sob o guarda-chuva, se aproximou de Heitor, aproveitando que Alicia estava paralisada pela arma de Sandro. Escuta a sua empregada, meu bem, sussurrou Yasmin no ouvido de Heitor, agarrando-lhe a mão esquerda com violência. Ela é mais esperta que você. Agora me dá esse dedo. Yasmin sacou um carimbador de tinta do bolso do casaco. A chuva ameaçava arruinar tudo. Então ela se inclinou sobre ele, cobrindo o papel com o próprio corpo. Sandro, mantenha a arma firme. Heitor deixou a mão morta, flácida. Precisava que se confiassem. Precisava que acreditassem que havia sido derrotado. Yasmin pressionou o polegar de Heitor contra a tinta preta. E então, com força bruta, o carimbou contra o documento apoiado na pasta rígida. Está feito! Gritou Yasmin triunfante, levantando a folha para verificar a impressão sob a luz tênue do poste. Perfeito. É tudo meu. É nosso, Sandro. Mas naquele instante de distração, enquanto Yasmin comemorava a vitória e Sandro baixava a arma alguns centímetros para olhar o papel, Alicia viu sua oportunidade. Não era lutadora. Não sabia de artes marciais, mas era mãe em tudo menos no sangue. E uma mãe defende. Alicia se agachou rapidamente, pegou um punhado de cascalho e lama do chão e o lançou com toda a força na face de Sandro. Sua, uivou Sandro, soltando a arma por 1 segundo para levar as mãos aos olhos, cegado pela terra e pela dor. A pistola caiu no asfalto molhado, deslizando em direção à rua. A arma! Pega a arma, Yasmin! Gritou Sandro, tropeçando às cegas. Yasmin, reagindo por puro instinto de sobrevivência, soltou o documento, que saiu voando, levado pelo vento e pela chuva para a escuridão, e se lançou em direção à pistola. Mas Alicia foi mais rápida, ou ao menos tentou. Se lançou no asfalto, raspando os joelhos, tentando alcançar o metal frio antes da esposa do milionário. Seus dedos roçaram a empunhadura. Não! Gritou Yasmin. Furiosa por ter perdido o documento, Yasmin descarregou um chute brutal nas costelas de Alicia. O som surdo do impacto fez Heitor fechar os olhos por uma fração de segundo, sentindo a dor dela como sua. Alicia soltou um gemido agudo e rolou pelo chão, sem ar, incapaz de alcançar a arma. Yasmin recolheu a pistola, se levantou trêmula, encharcada, com a maquiagem escorrida fazendo-a parecer um palhaço diabólico. Suas mãos tremiam pela adrenalina e pelo frio, o que a tornava ainda mais perigosa. Acabou! Gritou Yasmin, apontando indiscriminadamente entre Alicia e Heitor. Me arruinaram. Perdi o papel. Agora tenho que matar vocês todos e dizer que foi um assalto que deu errado. Sandro, limpando os olhos na manga, recuperou a visão turva e correu para perto de Yasmin. Me dá! Arrancou a arma dela. Você não tem coragem. Eu faço. Sandro caminhou em direção a Heitor. O cano da pistola brilhou sob a luz. Estava a 1 metro, a distância perfeita. Mas Sandro não apontou para Heitor.
Apontou para o banco de cimento. Para os gêmeos. Se o pai sofre, assina mais rápido, disse Sandro com um sorriso sádico. Vamos ver o que acontece se eu furar um dos loirinhos. O choro de Vítor e Pedro havia se transformado num grito dilacerante, uma súplica infantil que perfurava a tempestade. Ao ver o homem mau apontando aquela coisa preta para eles, os meninos se abraçaram, tremendo de terror puro. Alicia, no chão, tentou se levantar. Agarrava o lado onde Yasmin havia chutado, tossindo água e dor. Não, neles não. Me mata a mim, gritou ela, se arrastando pelo barro em direção às botas de Sandro, agarrando-lhe o tornozelo num último esforço desesperado para detê-lo. São bebês, por favor, tem piedade. Sandro a olhou com nojo e a sacudiu com um chute seco no ombro, fazendo-a cair de costas novamente. Sai fora, lixo. Sandro voltou a erguer a arma, apontando direto para a cabeça de Vítor. Heitor, vou contar até 3. Se não me prometer em vídeo que nos entrega tudo amanhã, eu atiro. 1. O mundo desacelerou para Heitor. Podia ver as gotas de chuva caindo em câmera lenta. Podia ver o terror nos olhos de seus filhos. Podia ver o desespero e o amor incondicional no rosto de Alicia, jogada na lama, disposta a morrer por filhos que não eram seus. E podia ver a arrogância estúpida de Sandro e Yasmin. Eles acreditavam que tinham o controle porque tinham uma arma, mas esqueciam de algo básico. Uma arma só é perigosa se quem a segura é mais rápido do que a fúria de um pai. 2, disse Sandro apertando o dedo no gatilho. Solta meu filho, Sandro! A voz não soou como a de um doente. Não houve pigarros, fraqueza ou tremor. Foi uma ordem. Um comando profundo, ressonante, carregado de uma autoridade tão forte que pareceu cortar a própria chuva. Sandro parou. O tom de voz foi tão inesperado, tão dissonante com a imagem do inválido, que seu cérebro levou um segundo para processar. Baixou a arma alguns centímetros, confuso, e olhou para Heitor. E então, Yasmin viu. Viu como os músculos das pernas de Heitor se contraíam sob o tecido molhado da calça. Ela conhecia aquela voz. Era a voz que Heitor usava nas reuniões de diretoria antes de destruir uma empresa rival. Era a voz do tubarão. Disse. Heitor levantou a cabeça devagar. A água corria por seu rosto, lavando a fachada de fraqueza, revelando olhos que ardiam com um fogo letal. E se você voltar a apontar essa arma para os meus filhos, eu arranco o seu braço e te espanco com ele até você parar de respirar. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Só se ouvia o vento. Sandro deu uma gargalhada nervosa, tentando recuperar o controle. Nossa, que medo! O vegetal aprendeu a latir. Vai me bater com o quê? Com as pernas mortas? Sandro voltou a erguer a arma, apontando agora para o rosto de Heitor. Cala a boca e morre com dignidade, infeliz. Heitor! Sussurrou Yasmin, recuando um passo. Ela havia visto algo. Tchau, Heitor, disse Sandro. Mas antes que pudesse atirar, aconteceu o impossível. Heitor não tentou rolar com a cadeira. Heitor não se cobriu. Heitor explodiu para cima. Foi um movimento tão rápido, tão potente e tão violento que pareceu um efeito especial. A cadeira de rodas saiu disparada para trás pela força do impulso. Heitor se pôs de pé em uma fração de segundo, encurtando o metro de distância que o separava de Sandro como um raio. O que? Foi a única coisa que Sandro conseguiu gritar. A mão direita de Heitor agarrou o cano da pistola, desviando-o para cima bem quando disparou. Bang! O tiro quebrou o poste da rua, mergulhando a cena numa penumbra iluminada apenas pelos relâmpagos. Mas a ação não parou. Com a mão esquerda, Heitor agarrou Sandro pela garganta. O impacto foi brutal. Heitor levantou Sandro do chão. Um homem de 80 quilos, como se fosse um boneco de pano, com os pés balançando no ar enquanto ele se asfixiava. Yasmin gritou um berro de horror puro ao ver o paralítico virar um titã de fúria. Alicia, do chão, cobriu a boca com as mãos chorando, mas desta vez de alívio. Heitor apertou a garganta de Sandro olhando-o diretamente nos olhos, enquanto o outro homem esperneava inutilmente e soltava a arma que caiu no asfalto com um baque metálico. Te disse, rosnou Heitor aproximando o rosto do de Sandro, que não tocasse na minha família.
Com um movimento seco, Heitor arremessou Sandro contra a estrutura de concreto do ponto de ônibus. O golpe foi seco e contundente. Sandro caiu no chão gemendo, incapaz de se levantar, completamente neutralizado pela dor e pelo choque. Heitor ficou ali de pé sob a tempestade, alto, poderoso, implacável. Se virou lentamente para Yasmin. Ela estava paralisada, tremendo incontrolavelmente, com a água escorrendo pelo vestido de grife arruinado. Olhava para as pernas de Heitor como se estivesse vendo um fantasma. Você caminha, balbuciou Yasmin, recuando até bater contra o carro esportivo. Você me mentiu. Heitor deu um passo em direção a ela. Um passo firme, seguro, pesado. Depois outro. Eu menti, disse Heitor com uma calma aterrorizante. Você me traiu. Você vendeu o próprio filho. Você tentou me roubar. Apontou para Alicia. E você bateu na única mulher que vale a pena nessa cidade. Heitor chegou até Yasmin, que caiu de joelhos soluçando. Não por arrependimento, mas pelo terror de saber que sua vida de luxos havia terminado naquele exato instante. Heitor, meu amor, espera, posso explicar. Sandro me obrigou, eu te amo. Começou a suplicar Yasmin, se arrastando em direção a ele. Heitor a olhou de cima com a indiferença de quem olha para um inseto, mas antes de responder, se virou. Sua prioridade não era a vingança, era a atitude. Caminhou até Alicia, se ajoelhou na lama sem se importar com o terno e a ajudou a se sentar. Está bem? Perguntou ele, sua voz voltando a ser suave, humana. Alicia assentiu chorando, tocando o braço dele para se certificar de que era real. Senhor, o Senhor caminhou. O Senhor nos salvou. Não, Alicia, disse Heitor, enxugando uma lágrima dela com o polegar. Você nos salvou. Agora me deixa terminar isso. Heitor se pôs de pé novamente e tirou o celular do bolso, milagrosamente seco. Discou um número. Delegado, sou Heitor Tonali. Sim, o rumor da minha paralisia foi exagerado. Preciso de viaturas na minha localização. Tenho 2 agressores detidos por tentativa de homicídio, fraude e agressão a menores. E chame uma ambulância. Desligou e olhou para Yasmin e para Sandro, que gemia no chão. Comecem a rezar, disse Heitor. Porque a cadeia vai ser o paraíso comparado com o que meus advogados vão fazer com vocês. As sirenes uivavam ao longe, se aproximando como uma matilha de lobos famintos pela tempestade. Para Yasmin e Sandro, eram o anúncio do fim. Para Alicia, soavam como um coro celestial. Foram todos na ambulância, Heitor, Alicia e os gêmeos, em direção ao hospital sírio-libanês. Enquanto o veículo arrancava, se afastando da chuva e da escuridão, Heitor olhou para Alicia. Ela estava pálida, machucada, mas sorria ao ver as crianças seguras. Alicia, disse Heitor, enquanto o médico lhe envolvia o torso em ataduras. Descansa agora. Amanhã, quando sairmos daqui, você vai voltar para casa e vai entrar pela porta da frente, não como empregada, como dona. Alicia o olhou confusa e emocionada. Senhor, eu não quero ser dona de nada, só quero que o senhor e os meninos estejam bem. Por isso mesmo, respondeu ele. Porque você é a única que não quer nada. É a que merece tudo. A manhã seguinte amanheceu com um jade radiante, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado a maldade da cidade. Mas dentro da mansão de Alphaville, o ambiente era fúnebre. Rodrigues, o chefe de segurança, caminhava nervoso pelo vestíbulo de mármore. Havia tentado ligar para Yasmin e para Sandro a noite toda, mas ninguém atendia. Os rumores diziam que a polícia havia estado na estrada, mas não havia confirmação. Deve ter ido celebrar e desligou os celulares, disse um dos seguranças jovens tentando se acalmar. O chefe, o ex-chefe, o inválido, com certeza morreu de frio ou está em algum albergue. Já fizemos o que pediram, vão nos dar o bônus e pronto. Naquele momento, o grande portão de ferro da entrada principal se abriu lentamente. Não entrou o esportivo de Sandro. Entrou uma limusine blindada preta, seguida por 2 viaturas de polícia. Rodrigues sentiu um nó no estômago. O carro parou em frente à escadaria. O motorista correu para abrir a porta traseira.
Primeiro desceram as crianças, correndo e rindo com roupas novas e brinquedos nas mãos. Depois desceu Alicia. Não usava mais o uniforme de empregada. Vestia um lindo vestido simples cor de creme que Heitor havia mandado trazer ao hospital. Embora caminhasse com dificuldade pelas ataduras nas costelas, carregava a cabeça erguida. E por último, desceu ele. Rodrigues sentiu as pernas bambearem. Heitor Tonali desceu do carro caminhando sem cadeira de rodas, sem bengala, com um terno cinza impecável feito sob medida e um óculos escuro que ocultava os olhos, mas não a expressão de sentença. Heitor subiu a escadaria com passos firmes. Os seguranças, os mesmos que o haviam carregado como um saco de batatas na noite anterior, recuaram instintivamente, baixando a cabeça. "Bom dia, Rodrigues", disse Heitor ao chegar à porta, tirando os óculos. Seus olhos eram 2 glaciares. "Senhor Tonali", gaguejou Rodrigues, branco como papel. "É um milagre. O senhor anda. Nós estávamos tão preocupados. A dona Yasmin disse que..." "Poupa o discurso, Rodrigues." Heitor entrou no vestíbulo como um rei que reclama o trono. "Sei exatamente o que vocês fizeram. E sei por quanto fizeram, 30 mil reais. Esse foi o preço da sua lealdade depois de 10 anos de serviço." Heitor caminhou até o centro do salão, onde toda a equipe da casa havia se reunido. Cozinheiras, jardineiros, camareiras. Todos olhavam com espanto para Alicia, que estava ao lado do patrão como uma igual, não como uma subordinada. "Quero que todos ouçam bem", anunciou Heitor, sua voz ecoando nas paredes altas. "A dona Yasmin e o senhor Sandro Castilho estão atualmente em prisão preventiva, acusados de múltiplos crimes graves. Não são mais bem-vindos nessa casa nem em nenhuma das minhas empresas. Se algum de vocês tiver contato com eles, será considerado cúmplice." Um murmúrio de choque percorreu a sala. "Quanto a você, Rodrigues", Heitor apontou para o ex-chefe de segurança e para 3 dos guardas. "Vocês têm 5 minutos para recolher seus pertences pessoais e sair da minha propriedade." Rodrigues se atirou de joelhos chorando. "Senhor, por favor, tenho filhos. Me obrigaram. Disseram que o senhor estava louco." "Você tinha uma escolha", disse Heitor implacável. "Poderia ter me defendido. Poderia ter chamado a polícia. Poderia ter feito a coisa certa. Mas escolheu o dinheiro fácil." Heitor se aproximou de Rodrigues e baixou a voz a um sussurro perigoso. "Você deixou meus filhos ser jogados na chuva de madrugada. Isso eu não perdoo. Fora." Os policiais que haviam entrado escoltaram os guardas para fora da mansão. O silêncio voltou a reinar. Heitor se virou para o restante da equipe, que tremia de medo, esperando ser demitido também. "O resto de vocês", disse Heitor, olhando para as cozinheiras que costumavam zombar de Alicia e para as camareiras que a faziam trabalhar em dobro. "Sei que muitos aqui trataram mal a Alicia, sei que riam dela, sei que a chamavam de nomes quando eu não estava." As mulheres baixaram a cabeça envergonhadas. "Alicia", disse Heitor, virando-se para ela, "você tem a última palavra. Elas foram cruéis com você. Se quiser que vão embora, vão todas agora mesmo e contrato uma equipe nova. Você decide." Todos os olhares se voltaram para Alicia. Ela tinha nas mãos o poder da vingança. Podia devolver cada insulto, cada desprezo. Alicia olhou para as cozinheiras, mulheres mais velhas que precisavam do emprego. Olhou para as camareiras jovens que apenas seguiam a corrente de Yasmin por medo. "Senhor Heitor", disse Alicia com voz suave, "o medo faz as pessoas fazerem coisas feias." Elas tinham medo da dona Yasmin. Não são pessoas ruins, são frágeis. Se prometem tratar a todos com respeito daqui em diante, acho que merecem uma segunda chance. Não se paga mal com mal. Heitor sorriu. Era a resposta que esperava. E ainda assim, a magnitude da nobreza dela o surpreendeu. "Já ouviram a senhora?", disse Heitor. "Senhora?", perguntou uma das camareiras confusa. "Sim", afirmou Heitor, tomando a mão de Alicia na frente de todos. "A partir de hoje, Alicia não é empregada. É a administradora-geral desta casa e a tutora legal dos meus filhos. E quem lhe faltar com respeito, me falta a mim. Entendido?" "Sim, senhor." "Sim, dona Alicia",
responderam todos em uníssono. Ótimo! Agora todos ao trabalho. Quero essa casa limpa de qualquer vestígio de Yasmin até o meio-dia. Queimem as roupas dela. Doem os sapatos, não me importa. Não quero ver nenhuma foto. Alejandro levou Alicia e as crianças para a sala principal. Se sentaram no enorme sofá. Heitor ligou a tela gigante da parede. Há algo mais que você precisa ver, Alicia. Enquanto estávamos no hospital, minha equipe de segurança digital recuperou isso das câmeras ocultas do escritório de Sandro. Na tela, apareceu um vídeo granulado. Via-se Yasmin e Sandro brindando semanas atrás. Quando o idiota assinar, mandamos pro asilo e vendemos os gêmeos, dizia a Yasmin da tela. Já falei com o comprador perto da fronteira. Pagam 50 mil por cada um. São loiros, se cotizam bem. Alicia levou as mãos à boca horrorizada. Meu Deus, era verdade, tudo era verdade. Sim, disse Heitor, apagando a tela. Mas há algo mais que você não sabe. Algo que descobri esta madrugada, revisando os arquivos de Yasmin enquanto você dormia. Heitor sacou uma pasta. Alicia, você me disse que cuidava dos gêmeos porque os amava, mas nunca me disse por que veio trabalhar nessa casa há 2 anos, logo depois de perder sua própria filha. Alicia ficou rígida. Seu rosto perdeu a cor. Senhor, isso é particular. Minha filhinha morreu ao nascer. Vim aqui para esquecer, para dar meu amor a outras crianças. Você tem certeza de que ela morreu? Perguntou Heitor com uma intensidade estranha. Me disseram que nasceu morta. Não me deixaram vê-la. Disseram que era melhor assim. Alicia começou a chorar ao lembrar o trauma. Heitor abriu a pasta. Yasmin usou a mesma clínica clandestina para seus arranjos que a maternidade comunitária onde você deu à luz. Os registros estão cruzados, Alicia. Yasmin não teve um bebê que deu para adoção. Yasmin nunca esteve grávida há 2 anos. Ela fingiu a gravidez com enchimento para me prender. Não entendo, sussurrou Alicia, mas precisava de um bebê para me mostrar quando fosse a hora. Então pagou aos médicos da sua maternidade para que te dissessem que sua filha havia morrido. O silêncio na sala era tão denso que se podia cortar com uma faca. Alicia se levantou tremendo violentamente. O quê? O que está dizendo? Yasmin roubou sua filha. Trouxe ela para cá. A apresentou como sua por algumas semanas, mas a menina não se parecia com ela. Era morena como você. Yasmin ficou com medo de que eu suspeitasse, então se livrou dela. A mandou para um orfanato no interior. Heitor sacou uma foto da pasta. Uma foto atual de uma menina de 2 anos num orfanato. Tinha os mesmos olhos grandes e expressivos de Alicia. Sua filha está viva, Alicia. E sei onde ela está. A palavra viva ficou flutuando no ar carregado da mansão. Mais pesada do que qualquer móvel de jacarandá. Mais brilhante do que qualquer lustre de cristal. Alicia olhava para a fotografia nas mãos de Heitor e o mundo ao seu redor começou a girar vertiginosamente. Seus joelhos cederam. Heitor largou a pasta e a segurou antes que tocasse o chão. Alicia, respira, ordenou ele, sacudindo-a suavemente. Ela se agarrou às lapelas do paletó dele, cravando os dedos no tecido, desesperada. Seus olhos buscavam no rosto dele algum sinal de que fosse mentira. Um erro, qualquer coisa, em vez de uma esperança cruel que pudesse matá-la se resultasse falsa. Não brinca comigo, senhor. Não brinca, soluçou ela com um fio de voz que partia a alma. Eu vi. Me disseram que estava cinza, que não respirava. Te mentiram, Alicia. Todos te mentiram por dinheiro. Heitor lhe falou com uma intensidade feroz, olhando direto nos olhos dela para transmitir a certeza. Yasmin pagou ao médico, pagou à enfermeira. Deu 10 mil reais a cada um para te dizer que sua filha havia morrido e entregá-la por porta dos fundos. Precisava de um bebê de urgência para fingir que o dela havia nascido prematuro. Mas quando viu que a menina tinha seus traços e não os dela, se assustou. Heitor fez um sinal ao chefe de escolta que esperava na porta. Prepara o carro e avisa o piloto do helicóptero. Vamos para São João del Rei agora mesmo. São João del Rei? Perguntou Alicia atordoada. Mas isso é longe. No helicóptero são 40 minutos, respondeu Heitor ajudando-a a se levantar. Sua filha esperou 2 anos. Hoje ela dorme em casa.
O vôo foi um borrão de hélices e barulho. Alicia, sentada diante de Heitor na cabine de couro do helicóptero particular, não olhava para a paisagem. Pressionava a foto da menina contra o peito durante todo o trajeto, rezando em silêncio, prometendo a Deus e a todos os santos que, se aquilo fosse verdade, daria a vida inteira em agradecimento. Heitor, respeitando seu transe, não disse nada, mas não parou de vigiá-la, certificando-se de que a ansiedade não a desmaiasse. Pousaram num campo polvorento na periferia da cidade histórica. Uma caminhonete blindada já os esperava. O abrigo, Pequenos Anjos, era um nome irônico para um prédio de tijolo cinza com pintura descascada e janelas com grades enferrujadas. O lugar cheirava a umidade e sopa fervida. Quando Heitor entrou, com seu terno impecável e sua aura de poder, o lugar pareceu encolher. A diretora, uma mulher baixa e nervosa chamada Dona Conceição, saiu do escritório se enxugando as mãos na saia. "Senhor Tonali, é uma honra, não esperávamos", gaguejou a mulher olhando com medo para os seguranças armados que flanqueavam a entrada. "Não vim em visita social, Dona Conceição", cortou Heitor com voz gelada. "Vim por uma menina. Deu entrada há 22 meses com o nome de Maria N. Foi trazida por um intermediário da capital." A mulher empalideceu. "Senhor, os prontuários são sigilosos e as adoções fechadas não podem..." Heitor sacou um papel dobrado do bolso interno. Não era um alvará judicial. Era algo mais rápido, um cheque. "Isso é uma doação para reformar todo esse prédio, comprar camas novas e comida de qualidade para todas essas crianças por 5 anos. Fez uma pausa. "Ou posso ligar agora para o governador do estado, que é meu amigo, e pedir que mande uma auditoria fiscal e sanitária aqui. Tenho certeza de que vão encontrar muitas irregularidades." Heitor guardou o cheque e sacou o celular. "A senhora escolhe, ajuda ou cadeia." A diretora engoliu em seco ruidosamente. "Corredor 3, último quarto à direita." Fez uma pausa. "Pusemos Jade como nome porque ela sempre sorri, mesmo que ninguém vá visitá-la." Alicia não esperou mais. Ao ouvir a localização, saiu correndo. Esqueceu a dor nas costelas. Esqueceu o protocolo. Correu pelo corredor escuro onde o choro de vários bebês criava uma sinfonia de tristeza. Chegou à última porta. Estava entreaberta. Dentro, num quarto com 6 berços de metal, havia uma menina pequena de uns 2 anos sentada no chão sobre um tapete puído, brincando com um bloco de madeira solitário. Tinha o cabelo preto e cacheado, revolvido, e usava um vestidinho que ficava grande nela. Alicia parou no batente da porta. Faltou o ar. Seu coração batia tão forte que doíam os ouvidos. A menina levantou o olhar. Tinha uns olhos enormes, escuros e profundos. Os mesmos olhos que Alicia via no espelho toda manhã. Tinha um pequeno sinal em forma de estrela no pescoço, idêntico ao da mãe de Alicia. "Mamãe", balbuciou a menina, embora não pudesse saber quem era aquela mulher. Talvez chamasse assim todas as mulheres que entravam, esperando que alguma o fosse. Alicia soltou um grito abafado, um som gutural de dor pura e amor, e se lançou de joelhos no chão. "Meu amor, minha vida, você está viva." A menina, assustada no início com o grito, ficou quieta. Alicia se aproximou rastejando e a envolveu nos braços. O contato foi elétrico. A menina cheirou o perfume de Alicia, sabão neutro e lágrimas, e por um instinto primário que a ciência não consegue explicar, relaxou imediatamente. Suas mãozinhas pequenas se agarraram ao pescoço de Alicia. "Jade, meu Jade", chorava Alicia, beijando seu rosto, suas mãos, seus pés, revisando que estava inteira, que era real. "Me perdoa, meu amor. Me perdoa por não saber. Mamãe está aqui. Mamãe veio te buscar." Heitor observava da porta com os olhos marejados. Havia fechado negócios de bilhões de reais, havia comprado ilhas, havia ganho processos impossíveis, mas nada, absolutamente nada, se comparava à vitória de ver aquela mãe recuperar o pedaço de alma que lhe haviam roubado. Se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado delas. "Helena", disse suavemente, "é hora de ir. Vítor e Pedro estão esperando a irmãzinha."
Alicia levantou o olhar com o rosto banhado em lágrimas, mas com um sorriso que iluminava o quarto lúgubre. Obrigada, sussurrou ela. Devo a vida ao Senhor. Não me deve nada, respondeu ele, acariciando a cabeça da pequena Jade. Somos família, e família se cuida. A saída do abrigo foi triunfal. Alicia carregava Jade como se fosse um troféu de ouro maciço. A menina, agarrada à mãe biológica, olhava tudo com curiosidade, se sentindo segura pela primeira vez na vida curta que tinha. Quando subiram no helicóptero para voltar, Jade adormeceu no colo de Alicia em questão de minutos. Heitor olhou para Alicia através da cabine. Amanhã meus advogados iniciam o processo para mudar o nome dela no registro. E o seu também, se quiser. O meu? Perguntou Alicia. Sim, acho que Alicia de Tonali soa muito bem. Alicia corou, baixando o olhar para a filha. Senhor, não fala essas coisas. Não falo por falar. Yasmin assinou o divórcio meses atrás num documento que ela acreditava ser um seguro de vida. Só falta minha assinatura. E quando essa mulher estiver atrás das grades para sempre, vou precisar de uma sócia. Alguém em quem confie cegamente. Alguém que ame meus filhos como se fossem seus. Heitor sustentou o olhar dela. Mas antes de pensar no futuro, precisamos fechar o passado. Há uma parada que preciso fazer amanhã. E quero que você venha comigo. Preciso que ela veja você. Preciso que veja que não ganhou. O som das grades de aço se fechando às costas de Heitor ecoou como um tiro de canhão na penitenciária feminina da capital. O corredor era longo, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam. O cheiro de desinfetante barato e humanidade apertada era penetrante. Ao lado de Heitor, Alicia caminhava com a cabeça erguida, usando um tailleur azul marinho que ele havia comprado. Já não parecia a empregada doméstica, parecia a dona do mundo. Sua filha Jade estava segura em casa com os gêmeos e uma babá de confiança supervisionada por 3 seguranças. A interna se recusa a comer, Sr. Tonali, informou a diretora do presídio, uma mulher severa que não se deixava impressionar por sobrenomes famosos. Diz que a comida é veneno de rato e exige falar com o advogado a cada 5 minutos, mas o advogado renunciou esta manhã quando viu as provas de DNA e os vídeos. Não me surpreende, disse Heitor sem parar. Yasmin sempre teve talento para afastar as pessoas. Chegaram à sala de visitas especiais. Não era a zona comum com telefones e vidros. Era uma sala pequena de interrogatório com uma mesa de metal parafusada ao chão e 3 cadeiras. Yasmin já estava lá, algemada à mesa. A imagem era impactante. A rainha da sociedade, a mulher que gastava fortunas em cremes faciais, estava irreconhecível. Usava o uniforme cinza regulamentar, que lhe ficava largo e áspero. Seu cabelo loiro, sempre perfeito, estava oleoso e embaraçado. Sem maquiagem, seu rosto mostrava uma palidez doentia e olheiras profundas que denunciavam noites sem dormir. Suas unhas, antes longas e esculpidas, estavam quebradas. Quando a porta se abriu e ela viu entrar Heitor, seus olhos se iluminaram com uma faísca de esperança delirante. Heitor, meu amor, piou ela, tentando se levantar, mas as correntes a impediram. Sabia que você viria. Tira eu daqui. É um erro terrível. Olha como me deixaram. Me obrigaram a tomar banho de água fria. Então seu olhar pousou em Alicia, de pé ao lado de Heitor. O sorriso de Yasmin se transformou numa careta de ódio puro. O que ela está fazendo aqui? Trouxe a empregada para me ver assim? É isso? Acha divertido me humilhar? Heitor se sentou diante dela com uma calma absoluta. Alicia permaneceu de pé à sua direita, como uma estátua da justiça. Alicia não está aqui como empregada, Yasmin, disse Heitor com voz suave. Está aqui como vítima e como mãe. Yasmin soltou uma risada nervosa. Mãe, por favor, não vem com o melodrama da menina morta. Ela não está morta, interrompeu Alicia. Sua voz foi firme, ressonante. Pela primeira vez, ela olhava para Yasmin, não com medo, mas com uma pena profunda. A encontrei, Yasmin. Encontrei minha Jade, no abrigo onde você a jogou como se fosse lixo. A cor abandonou o rosto de Yasmin. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu.
Aquela era a peça do quebra-cabeça que ela pensava que nunca encontrariam. O sequestro de menor e a falsificação de documentos médicos eram crimes federais inafiançáveis. Tenho os depoimentos do médico, da enfermeira e da diretora do abrigo, continuou Heitor, sacando uma cópia do prontuário e colocando sobre a mesa. Todos cantaram Yasmin. Assim que ofereci imunidade parcial em troca do seu nome, se atropelaram para ser os primeiros a te delatar. Yasmin começou a tremer. As lágrimas, desta vez reais de terror puro, começaram a brotar. Heitor, por favor, suplicou ela, mudando de tática. Estava com medo de perder você. Fiz tudo por nós. Queria te dar uma família. Heitor se inclinou para a frente. Você me traiu com meu sócio, planejou me roubar tudo, tentou vender meus filhos e roubou a filha de uma mulher inocente para cobrir suas mentiras. Não há um único átomo de amor no seu corpo, Yasmin. Você é um buraco negro. Sandro me obrigou, gritou ela. Ele planejou tudo. Sou vítima de violência. Ele me ameaçava. Heitor balançou a cabeça, cansado. Sandro diz o contrário. E os vídeos de segurança da casa, onde você ri enquanto planeja minha morte, confirmam a versão dele. Heitor se pôs de pé e fez um sinal ao guarda para abrir a porta. Espera, para onde vai? Gritou Yasmin puxando as correntes. Não me deixa aqui. Não vou sobreviver aqui. Heitor, sou sua esposa. Já não, disse ele. Meu advogado traz os papéis do divórcio amanhã. Você fica sem nada. As cláusulas pré-nupciais são claras em caso de infidelidade e crime grave. Não leva um centavo. Heitor se deteve na porta e olhou para Alicia. Ela tinha uma maleta pequena e desgastada na mão. Ah, quase esqueci, disse Heitor. Alicia trouxe algo para você. Yasmin olhou para a maleta com confusão. O que é isso? Dinheiro, joias. Alicia deu um passo à frente e colocou a maleta sobre a mesa metálica. É a roupa com que a senhora chegou à mansão há 5 anos, dona Yasmin, disse Alicia. O senhor Heitor aguardou no sótão. Um jeans rasgado, uma camiseta barata e umas sandálias gastas. É com o que a senhora veio. E é com o único que vai. Yasmin olhou para a maleta como se contivesse uma bomba. A metáfora era brutal. Toda a sua ascensão social, todos os luxos, apagados de uma penada. Havia voltado ao ponto de partida, mas agora com uma condenação de 40 anos pela frente. Malditos! Uivou Yasmin, perdendo totalmente a compostura, se atirando contra a mesa. Os odeio. Tomara que morram. Alicia, você é uma morrendo de fome. Sempre foi e sempre será. Heitor abriu a porta e saiu para o corredor, seguido por Alicia. Os gritos de Yasmin ressoavam atrás deles, ricocheteando nas paredes de concreto. Heitor, volta, não me deixa! Estou com medo! O guarda fechou a porta pesada de metal, silenciando os gritos de uma vez. O silêncio que se seguiu foi o som mais bonito que Heitor havia escutado em anos. Caminharam em direção à saída, em direção à luz do jade que entrava pelo pátio principal. Heitor parou antes de sair e olhou para Alicia. Ela estava chorando, mas eram lágrimas de libertação. Está bem? Perguntou ele. Alicia assentiu, enxugando os olhos. Sinto pena dela, senhor. Tem tanta raiva dentro dela que nunca vai conseguir ser feliz, nem que tivesse todo o ouro do mundo. Essa é a diferença entre você e ela, Alicia, disse Heitor, tomando a mão dela e entrelaçando os dedos pela primeira vez de maneira aberta, sem barreiras de classe ou contrato. Você tem um coração que nenhum ouro do mundo pode comprar. E esse coração é a única coisa que quero na minha vida daqui em diante. Saíram ao jade. O motorista abriu a porta da limusine. A casa, Sr. Tonali? Perguntou ele. Heitor olhou para Alicia. Depois, olhou para o horizonte. Sim, a casa. Temos 3 filhos esperando para ir ao parque. O carro arrancou, deixando para trás a prisão cinza e a mulher que havia confundido o valor com o preço. Enquanto se afastavam, Heitor soube que a verdadeira história não havia terminado. Na verdade, acabava de começar. Uma história sem mentiras, sem cadeiras de rodas falsas, sem máscaras. Uma história escrita pela verdade.
6 meses haviam se passado desde que as portas do presídio se fecharam atrás de Yasmin. 6 meses que, comparados com os anos de frieza e aparências anteriores, pareciam um século de luz. A mansão de Alphaville já não era aquele mausoléu de mármore frio onde o silêncio era a norma e o riso de criança era proibido. Agora, ao cruzar o umbral, a primeira coisa que recebia os visitantes não era a arrogância de um segurança. Era o aroma a canela, pinheiro e chocolate quente. Era véspera de Natal. O primeiro Natal de verdade que aquela casa havia visto em décadas. No grande salão onde Yasmin antes organizava coquetéis exclusivos para gente que se odiava, havia uma árvore de Natal gigantesca, decorada não com bolas de cristal de grife, mas com enfeites feitos à mão por 3 crianças, Vitor, Pedro e a pequena Jade. "Papai, papai, olha o que a Jade fez!" gritou Vitor correndo pelo tapete persa com um desenho na mão. Heitor, sentado na poltrona favorita diante da lareira, largou o livro de lado. Já não usava ternos rígidos dentro de casa. Vestia um suéter de lã confortável e calça de moletom. Seu rosto, antes marcado pelo estresse e pela desconfiança, tinha agora as linhas suaves de quem sorri com frequência. "Me mostra, campeão." Heitor pegou o desenho. Eram rabiscos coloridos que supostamente representavam 5 pessoas, de mãos dadas, sob um jade gigante. "É uma obra de arte. Vamos colocar no lugar mais importante da casa." "No cofre?" perguntou Pedro com inocência, lembrando onde o pai guardava as coisas valiosas antes. Heitor soltou uma gargalhada profunda e atraiu os 2 meninos para um abraço. "Não, filho. As coisas valiosas não vão mais para o cofre. Vão para a geladeira para a gente ver todo dia. O cofre é para papéis chatos. Isso aqui é arte." Da cozinha, Alicia observava a cena apoiada no batente da porta. Sua transformação havia sido sutil, mas profunda. Já não usava o uniforme azul com luvas amarelas. Vestia um elegante vestido vermelho de veludo que realçava sua pele morena e seu cabelo preto, agora solto e brilhante. Suas mãos, embora manicuradas, continuavam sendo as mãos de uma mulher trabalhadora que não hesitava em sovar pão ou enxugar uma lágrima. Ela ainda sentia às vezes que era uma intrusa naquele sonho. A síndrome da impostora a atacava nas noites. "Eu realmente mereço isso? Eu, a menina que veio do interior do Maranhão sem nada?" Mas então Heitor a olhava. Ou Jade corria para seus braços gritando "Mãe!" E as dúvidas se dissipavam como neblina diante do Jade. "Em que está pensando, senhora da casa?" A voz de Heitor a tirou dos pensamentos. Ele havia se aproximado sem que ela percebesse e agora a abraçava pela cintura por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Alicia se recostou contra o peito dele, sentindo a solidez daquele homem que havia passado de patrão inalcançável a companheiro de vida. "Penso que há 1 ano eu estava chorando no meu quartinho de serviço, pedindo um milagre", confessou ela suavemente. "E penso em Yasmin, sozinha naquela cela essa noite." Heitor suspirou. Não com tristeza, mas com a resignação de quem aceita a justiça. Yasmin escolheu o próprio caminho, Alicia. Cada decisão que tomou, cada mentira, cada ato de crueldade, foi um tijolo na cela que ela mesma construiu. Não desperdiça sua luz pensando na escuridão dela. Hoje é noite de comemorar. "Tem razão", disse ela, se virando para olhá-lo nos olhos. "Os convidados estão prontos?" Essa foi a outra grande revolução de Heitor. Para a ceia de Natal, não havia convidado sócios comerciais, banqueiros nem políticos. Os convidados de honra eram o novo chefe de segurança, um homem honesto que substituíra o traidor Rodrigues, as cozinheiras, os jardineiros e suas famílias. Heitor havia decidido que ninguém trabalharia naquela noite servindo a ele. Naquela noite todos se sentariam à mesma mesa. A ceia foi um caos maravilhoso. Houve brindes, anedotas e comida caseira preparada entre todos. Heitor, o grande magnata, se encarregou de servir o vinho aos funcionários, um gesto que valia mais do que qualquer bônus de fim de ano, embora também lhes tivesse dado bônus generosos. Ao final da noite, quando as crianças já bocejavam
e os funcionários haviam saído com o coração cheio e as mãos carregadas de presentes, Heitor tomou a mão de Alicia. "Vem comigo um momento", sussurrou ele. A varanda. A noite estava fria, mas o céu estava limpo, cravejado de estrelas que pareciam diamantes espalhados sobre veludo preto. Da varanda, via-se a cidade iluminada ao longe, alheia e distante. Heitor se apoiou na grade olhando para o horizonte. "Sabe, durante anos eu ficava aqui com uma taça de uísque na mão, olhando essas luzes, e me sentia o homem mais pobre do mundo", disse Heitor com voz reflexiva. "Tinha milhões no banco, sim, mas não tinha ninguém para contar como havia sido meu dia. Ninguém que me cobrisse com um cobertor se eu ficasse doente. Estava cercado de tubarões, esperando que eu sangrasse." Se virou para Alicia, tomando as mãos dela entre as suas. Seus olhos brilhavam com uma intensidade emocional que raramente mostrava. "Quando fingi aquele acidente, buscava a verdade, mas encontrei algo muito maior. Te encontrei, Alicia." Fez uma pausa, deixando as palavras pousarem. "Você me ensinou que a dignidade não tem preço, que a lealdade não se compra, e que o amor é a única coisa que nos salva de nós mesmos." Alicia sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. "Heitor, você salvou minha filha. Você me deu um lar." "Não", a interrompeu ele. "Você nos fez uma família, e uma família deve ter o mesmo nome." Heitor enfiou a mão no bolso do paletó e sacou um envelope grosso de papel pardo. "Isso chegou hoje à tarde. É meu presente de Natal para você e para a Jade." Alicia abriu o envelope com os dedos trêmulos. Leu o cabeçalho do documento legal. "Sentença de adoção plena. Menor. Jade Tonali. Pai adotivo. Heitor Tonali." Alicia levou a mão à boca, abafando um soluço. Heitor havia adotado legalmente a Jade. Ela não era mais apenas a filha de Alicia vivendo na casa dele. Era sua filha perante a lei, com os mesmos direitos, a mesma herança e o mesmo sobrenome dos gêmeos. Queria que ela soubesse, quando crescer, que não é uma convidada, disse Heitor. "É minha filha, e você é a mãe dos meus 3 filhos." Alicia não conseguiu falar. Se lançou nos braços dele, chorando de felicidade pura, encharcando o suéter de lã dele. Heitor a segurou com força, enterrando o rosto no cabelo dela, respirando seu aroma de paz. "Mas falta uma coisa", disse ele, se separando suavemente e enxugando as lágrimas dela com os polegares. "Falta um trâmite para o time ficar completo." Heitor recuou um passo. E ali mesmo, sob as estrelas e o frio de dezembro, o homem que nunca se ajoelhava diante de ninguém dobrou um joelho diante da ex-empregada doméstica. Sacou uma caixinha de veludo preto. Ao abri-la, não havia um diamante ostentoso e vulgar como o que havia dado a Yasmin. Havia um anel elegante com uma safira azul profundo, cercado de pequenos brilhantes. Clássico e eterno. "Alicia, não te ofereço uma vida perfeita. Tenho meus demônios, tenho meus dias ruins e sou teimoso. Mas te ofereço minha vida inteira. Te ofereço meu respeito, minha fidelidade e meu amor até o último dia que eu respirar." Fez uma pausa, olhando para ela. "Você me faria a honra infinita de se casar comigo e ser a verdadeira dona desta casa e deste coração?" Alicia olhou para o anel. Depois olhou para Heitor. Em seus olhos viu o reflexo de tudo que haviam passado juntos. A humilhação, o medo, a chuva no ponto de ônibus, o resgate no abrigo. Tudo os havia levado a esse preciso instante. "Sim", disse ela com uma voz clara e forte. "Sim, Heitor, sim a tudo. Contigo até o fim do mundo." Heitor deslizou o anel no dedo dela. Encaixou perfeitamente. Se levantou e a beijou. Foi um beijo longo, apaixonado, um selo de promessa entre 2 almas que se haviam encontrado no meio da tempestade. Naquele momento, a porta de vidro da varanda se abriu com estrondo. "Eca, estão se beijando!" gritou Pedro, tampando os olhos. "Que nojo!" acrescentou Vitor rindo. "Beijo, beijo!" aplaudiu Jade pulando. Heitor e Alicia se separaram rindo. Os 3 filhos correram em direção a eles em pijama, se atirando nas pernas num abraço coletivo caótico e maravilhoso. "O que vocês estão fazendo acordados, diabinhos?" perguntou Heitor,
carregando Jade num braço e segurando Vitor com o outro. Ouvimos barulho, disse Pedro. Já chegou o Papai Noel. Heitor olhou para Alicia, depois olhou para os filhos e, finalmente, para a casa cheia de luz e calor às suas costas. Sim, meus filhos, disse Heitor com a certeza absoluta de um homem que por fim entendeu do que trata a vida. O Papai Noel já chegou e trouxe o melhor presente de todos. Brinquedos? Perguntou Jade, esperançosa. Algo melhor, princesa, respondeu Heitor olhando para Alicia com adoração. Trouxe um futuro. O dinheiro pode comprar uma casa, mas só o amor pode construir um lar. Se essa história tocou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que vão te emocionar. Conta nos comentários, qual cidade brasileira você acha que tem as pessoas mais acolhedoras? São Paulo, Belém, Fortaleza ou Florianópolis? A gente quer saber.